A internação compulsória não pode ser comparada à interdição de direitos. Aplicadas em casos de dependência química, a internação compulsória não tem como objetivo limitar os atos da vida civil do cidadão, mas de afastá-lo do convívio social em caráter emergencial e temporário. Saiba mais na entrevista de Silvana Monteiro. Ela é caracterizada como uma modalidade de internação psiquiátrica e deve ser determinada pela Justiça. Para falar sobre a internação compulsória, eu converso com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho. Desembargador, quais são os casos em que a internação compulsória é indicada e quem pode solicitar essa internação? A internação compulsória, hoje no nosso direito, e desde a Lei 10.216 de 2001, passou a ser uma excepcionalidade. Existiam várias pessoas que eram internadas sem que houvesse necessidade. Então, a lei disse que quando a pessoa for doente mental que coloque em risco ela mesma corre risco ou coloca em risco a sociedade, é caso de deferir compulsoriamente essa internação. Mas a própria lei diz também, primeiro, pode ser voluntária, se a própria pessoa requerer ou concordar, ou pode ser involuntária, se um parente próximo requerer, ou compulsória, no caso em que geralmente o Ministério Público ou esses parentes, já que não tem como internar essa pessoa, requer em juízo. Aí o juiz analisando, e mais, tem que vir acompanhada de um relatório médico dizendo que é necessário naquele caso para que não vire uma rotina e aí nós revogamos na prática a própria lei. Os casos de dependência química chegam bastante nesse sentido? Casos de dependência química tem que tomar muito cuidado. A princípio é tratamento, é questão de saúde pública. Mas dependendo do grau de comprometimento, né, em razão dessa dependência química, poderá sim ser caso de internação compulsória. Sim. Chegando ao juiz, que características, que questões o juiz vai analisar e quem fixa o tempo dessa internação? O juiz vai tomar cuidado e ele vai analisar primeiramente o laudo para verificar se está perfeito. Ele pode, inclusive, se for o caso, nomear um perito ou pedir esclarecimento ao médico, ouvir o médico que está recomendando a internação compulsória. E se deferir, ele pode deferir através de medida liminar, ou seja, no momento em que recebe já a inicial, já vai haver um pedido para que ele faça aquela internação compulsória. Então, ele, após analisar o laudo, determina-se que faça o recolhimento numa instituição própria para essas pessoas. E aí, ele não vai indicar prazos para que a pessoa fique internada. Isso é do perito, é do médico que vai acompanhar a pessoa que está sendo internada compulsoriamente. Portanto, é o médico que diz, não, a pessoa agora já pode ser desinternada, ela já pode ser colocada fora desse manicômio, dessa internação. Sim. E o que se espera dessa internação compulsória, tanto para a pessoa que tem uma doença mental ou para aquele que está com uma dependência química também caracterizada aí na psiquiatria? O que se espera dessa internação compulsória? Espera primeiro que passe esse momento de crise aguda, em que a pessoa pode, né, se comprometer a própria saúde ou também comprometer a convivência na sociedade, ou seja, pode causar mal a si mesma ou também a terceiros. Então é um período para que a pessoa tenha uma atenção especial para que ela possa ser recuperada e voltar ao convívio, já que essa internação, como já disse anteriormente, é excepcional.